Olá, meu nome é Fabiana, sou terapeuta multidimensional e hoje eu vim falar um pouquinho sobre os dons mediúnicos na jornada de Chamas Gêmeas. Lembrando que eu trouxe alguns e caso você ainda não sentiu ou não passou por algum desses, está tudo bem, né? Isso é uma jornada, né? Conforme o tempo, né? A gente vai acessando mais coisas, a gente vai entendendo. E lembrando que somos seres espirituais, né? Todos têm esses dons, só que não lembramos, né? O nosso ego, a nossa mente, às vezes ela não quer entender, né? Ela não consegue entender, na verdade, né? O que são esses dons, né? Muitas vezes a gente fica suprimindo esses dons. E tá tudo bem, né? Cada um vai passar por essa jornada de um jeito diferente. Bom, uma coisa, né, que a gente acessa a princípio ali, né, seria a empatia energética. Eu vou ler, né, porque eu tenho alguns nomes difíceis. Essa empatia energética, também conhecida como clarissenciência, nome um pouco diferente. E o que seria isso, né? Seria a gente acessar as emoções do outro. E como ocorre, né? Às vezes, né, a gente está ali fazendo nossos trabalhos, né, trabalhando, tendo ali a nossa vida normal e do nada, né, surgiu um medo, né, surgiu uma saudade, surgiu uma alegria, né, e você não sabe nem de onde está vindo, porque você não estava pensando em nada. Isso às vezes é do outro, né, você sente, né, as coisas do outro e é normal isso acontecer. Como a gente sabe se é meu ou do outro, né? Se você está ali, né, na sua vida normal, não está pensando em nada e de repente surgiu uma saudade, um medo, uma alegria, uma emoção diferente que não era o que você estava sentindo no momento, você não estava pensando em nada, né, que deu aquele gatilho, isso é do outro. Caso você ouviu uma música, né, ou ouviu alguma coisa, né, que te deu um gatilho, e você ficou triste ou alegre, né? Então isso é seu. É mais ou menos assim que funciona. Bom, existe a telepatia, né? E a conexão mental. Eu falo sobre a telepatia, acho que em um dos meus primeiros vídeos, e a minha dinâmica ela se deu totalmente por telepatia, né? Visto que eu não tive uma conexão com o meu gêmeo, né? Uma conexão física. E eu lembro que antes eu ouvia, antes de despertar a Kundalini, eu já ouvia o meu gêmeo em algumas situações, mas é o meu ego, né? Ele não deixava que isso fosse clareado ali, né? Por mais que eu já tinha desenvolvido a minha mediunidade, mas eu ainda colocava empecilhos, né? Eu achava que eu estava ficando louca. E depois da Kundalini, né, quando ela despertou, eu comecei a ouvi-lo melhor. E lembrando, né, que somos seres espirituais. E quando entramos em contato, né, com a espiritualidade maior, a gente não precisa verbalizar, né? A gente é tudo por telepatia as nossas conversas. Então, assim, a nossa conexão com o outro também, né, pode ocorrer telepaticamente, e às vezes a gente fica, né, com aquele medo, será mesmo? Porque quando ocorreu essa telepatia, eu fui procurar uma pessoa, né, uma mentora de chamas gêmeas para falar, porque eu ainda tinha, né, aquela dúvida, será que eu estou ficando louca, né? Porque nós, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, não trabalhamos as nossas faculdades mediúnicas. O planeta, né, a Matrix, ela não quer que sejamos seres espirituais, ela quer que sejamos soldadinhos, né, da Matrix. Então, essas são coisas que são colocadas, né, debaixo do tapete, ou são coisas que os outros acham impossível, né, de acontecer. E é tudo absolutamente normal, né? Nós viemos com um véu de esquecimento e esquecemos as nossas faculdades mediúnicas. E a telepatia, sim, ela pode ocorrer. E outra coisa, né, são os sonhos lúcidos, né? Viagens astrais.
Quando eu despertei para a dinâmica, eu comecei a ter muito poucos sonhos, né? E hoje eu sonho pouquíssimo, quase não tenho acesso aos meus sonhos. E ainda não consegui descobrir se é porque sou uma DM, né? Talvez, ou já me falaram, né? A minha equipe espiritual, ela me falou que eu não acesso sonhos porque como eu estou fazendo as curas, ia ficar um pouco confuso para mim, né? Porque se eu começasse a sonhar muito com o gêmeo, isso talvez me atrapalharia nas minhas curas. Então, eles resolveram tirar, né, esses sonhos meus, né? Eu não sonho, eu sonhei pouquíssimas vezes com o meu gêmeo. E ele me relatou já certa vez que ele sonhava comigo de vez em quando. Outra coisa também que pode acontecer é a intuição, né? A intuição é a coisa que mais aumenta, né? Principalmente nas DFs, né? Ou nas mulheres. E os dois podem ser intuitivos, né? Isso vai depender de cada um e como ele lida com a energia feminina. Eu nunca fui uma mulher muito intuitiva. Na verdade, é que eu estava desconectada do meu feminino. Quando a mulher está desconectada do feminino, ela não sente, né, que ela é intuitiva. E eu estava muito mais voltada para a intuição de coisas ruins do que do meu dia a dia. Então, logo no começo da dinâmica, eu senti muita intuição, né? Isso voltou a todo vapor. E lembrando uma coisa, né, que eu lembrei agora, que sim, quando despertamos a Kundalini, né, essas faculdades psíquicas elas aumentam, né, porque é nesse exato momento que você vai entender todas as faculdades que você tem. Mas quando há a reconexão, né, quando você sente o outro, né, como seu gêmeo ali, que você vê que tem uma conexão e você não entende ali no começo da dinâmica, a nossa Kundalini ela ativa já, né, ela como se ela se movimentasse, digamos assim, mesmo que ela não desperte. Então, algumas vai se movimentar mais, né, junto isso acontece. Algumas vai se movimentar mais, outras menos, isso depende de cada casal. E é nos dois. Então, quando a gente desperta para a dinâmica, por mais que a nossa Kundalini não despertou, nós vamos começar a acessar coisas, né? Às vezes aquela pessoa que ela nunca desenvolveu mediunidade, a mediunidade dela vai dar um boom, principalmente nas DFs. E é absolutamente normal acontecer assim. E algumas ficam um pouco confusas, né? Porque muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E a primeira coisa, né, na mulher ou na DF, na polaridade DF, é a intuição. A intuição é a primeira coisa que vai aflorar, digamos assim. E a mulher, né, que é DM, se ela estiver muito desconectada, né, da feminilidade dela ali, do sagrado feminino, ela pode sim ter um pouco de dificuldade com essa intuição, mas conforme vai passando o tempo, ela vai sentir de fazer as coisas, né, sobre o sagrado feminino. Outra coisa é uma sabedoria interna, né? Essa sabedoria interna o que seria, né? Você começa a lembrar coisas que eram de outras vidas, né? Não estou falando dos registros arcásticos, estou falando, digamos assim, a pessoa, né? Ela sempre teve vontade de ler baralho, né? Tarô ali, vou colocar o tarô. E só que ela nunca estudou. E quando ela pega o tarô, ela vai ali olhar, né, o tarô, ela sente que ela conhece todas as cartas. Isso é a sabedoria interna, né? Isso vem de outras vidas, né? Que você foi ali uma cigana, né? Trabalhou com o tarô de certa forma. Então, isso são sabedorias internas. Isso vem do nada, né? Você não sabe como você sabe. Você só sabe que sabe. É mais ou menos isso. Outra coisa também seria a vidência, né? A vidência seria ver espíritos, né? Eu entendo que muitas pessoas, né, têm essa mediunidade de ver, né, outros seres e algumas vão acessar depois, né, desse despertar espiritual. E a
a polaridade DM, né, dificilmente vai ter esse acesso, pode acontecer, mas dificilmente, né, conforme o ego dela ainda está muito, né, exacerbado, ela não vai passar por isso, porque tem a tendência do medo ali, né, então assim, por muitas vezes a pessoa já tem, né, esse dom antes, né, do despertar, mas com o despertar isso pode aflorar. E essa evidência não só de espíritos, mas ela também pode acessar seres elementais, né, ela pode começar a ver fadas, ver outros seres diferentes, né, não necessariamente espíritos. Outra coisa que acontece muito é a clarividência, né? A clarividência é um pouco diferente da vidência. A clarividência seria ver o que vai acontecer. A clarividência, né, é algo que pode acontecer, né, antes também, mas fica muito aflorado, né, a clarividência em algumas pessoas com o despertar da dinâmica, né? Ela começa a acessar coisas que vão acontecer e coisas de um futuro, né? Geralmente. E isso pode acontecer com as duas pessoas, né? Com o casal, ou às vezes com... E muitas vezes acontecem com os dois juntos, né? Os dois, o casal, por mais que eles estejam separados ou não tenham convívio aqui no plano físico, né? Os dois podem acessar as mesmas coisas juntos, né? Mesmo separados. Outra coisa, né, a clareaudiência. A clareaudiência é ouvir, né, ouvir as coisas, ouvir o outro. Eu lembro que quando eu despertei, né, a Kundalini, eu fiquei uma semana ouvindo sinos. E depois eu ouvia muito longe, assim, passarinhos, a natureza, né, eu ouvia muito longe, por mais que onde eu estivesse ali, não tivesse muita natureza próxima, mas eu ouvia, né, os passarinhos longe, muito longe. Isso é normal acontecer porque chega um momento, né, que você começa a ouvir seres, né, de outras dimensões, e isso ocorre, né, para você poder ouvir esses seres, né, e também, no meu caso, como eu tive a telepatia, para mim conseguir ouvir o gênio. E tá tudo bem, né, se ainda, né, você não alcançou isso, mas às vezes a pessoa já tem, né, essa clareaudiência, mas ela nem sabe, né, que ela já tem essa faculdade mediúnica, mas conforme o tempo, isso você vai entendendo o seu processo. Outra coisa, né, seria os dons de cura. Muitos gêmeos, né, que estão aqui, né, essas faculdades, elas são ferramentas de serviço que a gente fala, né? Por muitas vezes, tudo que você acessa de faculdades mediúnicas, você vai ter que trabalhar, né? Então, a pessoa que tem o dom de cura, ela às vezes ela veio para curar outras pessoas, sim, né? E é absolutamente normal. Mas às vezes ela nem sabe que ela tem um dom de cura. Então, conforme vai passando ali, ela vai entendendo esse dom e vai trabalhando isso, né? Vai tentando se curar, né, e curar as outras pessoas ao redor. Isso vai ser diferente para cada uma pessoa. Outra coisa, né, a projeção astral, né, a projeção astral, daí tem a bilocação, que é um pouco diferente. Projeção astral é aquela onde você está dormindo e você sai do corpo, você se olha, né, e você está dormindo ali, você sai. Muitas pessoas ocorre isso para fazer trabalhos, né, no astral. E a bilocação seria a forma, né, de, no caso, eu estar aqui, eu aparecer para outras pessoas em outro local, no mesmo horário. Digamos, eu estou fazendo esse vídeo e alguém me ver de corpo presente em outro local. Isso seria bilocação. E tem a bilocação da consciência, né? Bilocação da consciência é geralmente quando os seres, né, em meditação, geralmente ocorre, né? Você está meditando e alguns seres astrais, eles vão te pegar e vão te levar para perto do gêmeo ou para algum local, né, que você quis acessar, ou às vezes nem quis, eles quiseram, né, o plano astral ele quis te mostrar uma coisa e você foi, né, e você está
digamos, o seu corpo está meditando, mas a sua consciência foi para outro local. Isso é bilocação de consciência. Uma outra coisa, né, que eu não coloquei ali, que a gente pode acessar também, seria falar, né, com entes queridos que já faleceram, né? Você pode acessar esse plano, né, de conversar com pessoas que já morreram, ou que faz pouco tempo até, né? Você consegue acessar essa dimensão, né? Isso no plano astral. E outra coisa também é os registros arcásticos, né? É você começar a lembrar de vidas passadas. Desde o começo, eu comecei a entrar em contato com muitas vidas relacionadas ao meu gêmeo. Isso é perfeitamente normal acontecer, porque às vezes, naquela vida que você lembrou, de algum modo, precisa ser limpo, né? Transmutado alguma coisa dessa vida. Então, a gente acessa sim, né? E às vezes isso também vem para te mostrar, né? Mostrar para o nosso ego que sim, que existe uma conexão, né? Que existe essa conexão. Então, a espiritualidade, ela acessa, né? Faz você acessar essas coisas para você entender que você está em uma dinâmica. Bom, e hoje era isso. E se caso, né, você não tiver alguma dessas faculdades mediúnicas, está tudo bem, né? Com o tempo isso vai aflorando, isso vai depender de cada alma, de cada casal, e é assim mesmo. E gratidão. E gostaria de pedir também que quem gostou do meu conteúdo, que se inscrevesse no canal, e qualquer dúvida pode mandar uma mensagem. Até!